Mais um filme de lobisomem, é de terror. Os atores ajudaram ou atrapalharam? Alô velhinho, eu sou o Andrew, esse canal Producena, seja bem-vindo a mais um filme Cena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse é mais um dos filmes que eu achei assim meio que por acaso, mas que eu achei interessante. É um filme atual que de repente eles poderiam ter feito direitinho. Será que eles acertaram? Foi bom? Foi ruim? Inovador certamente que não, porque é uma história conhecida. Mas como que eles contaram então a história do lobisomem? Lobisomem. Dia 16 de janeiro deste ano 2025 foi lançado esse filme, O Lobisomem, e hoje disponível na Prime Video, que traz então Blake, que é um bom pai para Ginger, que é a sua filha. Traduzindo, Ginger é a ruiva, mas a guria não é ruiva, então não sei exatamente por que eles colocaram esse nome, mas tudo bem. E que ele não tem uma boa relação com a sua esposa Charlotte, né? Mas ele é um bom pai, isso a gente vê desde o início, né? Porém, ele é um bom pai por quê? Porque o pai dele não foi um bom pai para ele. Nas primeiras cenas a gente vê que existe sim um lobisomem e que o pai dele não teve uma boa relação como pai, não soube cuidar, ensinar, ele era meio que assim, talvez um pouco apavorado com a vida, dizendo, filho, tu precisa aprender a se proteger e tudo mais. E nesse contraponto de um pai um pouco exagerado, o Blake, quando criança, decidiu ser ao contrário. Eu vou ser um bom pai para minha filha, para o meu filho quando eu tiver, e ela não vai ter nenhum trauma, ela vai gostar de estar comigo, nós teremos uma boa relação diferente do que foi comigo e com o meu pai. E assim já começa essa história, né? A relação entre pai e filhos e um lobisomem nessa história toda, né? Que é a grande temática desse filme. E na sequência, então, a gente vê que não é uma história nova. Já aconteceu antes, já fizeram outras histórias, houve em primeiro lugar um livro sobre o lobisomem, né? São contos antigos, mas que com o tempo eles acabam recontando essa história de uma outra forma, ou com uns outros elementos, e que às vezes é interessante, às vezes não, e nesse filme assim, ele trouxe uma abordagem interessante, não foi, como eu falei, nada inovador, mas ele soube construir e desenvolver a história. E quem viu o trailer, que seja um pedacinho, já sabia que o Blake ia ser infectado e ele ia virar o lobisomem. E aí tá o grande ponto. Eles não estão simplesmente lutando contra um lobisomem, mas lutando contra eles mesmos, que o pai, né, o Blake, estava virando um lobisomem, o que seria um pouco mais interessante a história. E realmente foi, assim, teve vários elementos que eles utilizaram que tornou a história bem interessante. E esse ponto dele virar lobisomem ficou muito claro no momento que ele estava ali no caminhãozinho e que ele sofreu o arranhão. Então a gente já sabia, ó, começou ali, ficou bem explícito, todo mundo entendeu que naquele momento, a partir daquele momento, ele viraria um lobisomem. E assim, os atores não são fantásticos, às vezes falta um pouco na edição, corta alguns momentos que poderiam agregar mais, por exemplo, eles subindo lá num negócio de uma cuba, aquele coisa de proteger as plantas lá, acho que alguns pequenos momentinhos eles podiam, ao invés de ter cortado, ter mostrado, podia agregar mais tensão, um pouco mais de história, alguns elementos mais. Ali é um exemplo, né, teve vários momentos em que a edição não ajudou muito na contagem dessa história, na narração, então podia ser um pouco melhor dirigido, né, direção em relação a Charlotte principalmente. Teve vezes que ela estava tão inexpressiva que parecia que ela podia ter contribuído mais na história, podia ter tido alguma fala, alguma reação, mas ela estava simplesmente assim, não sei o que fazer. E assim, ela perdeu um pouco do protagonismo dela. Eu sei que a história é mais sobre o Blake, mas existia uma família ali, a menininha que teve bastante ação, bastante participação na história, e a Charlotte ela meio que ficou de lado, assim, não teve muita parte, assim, e assim, não chega a ser um filme de terror, né? Ele tem algumas cenas, assim, um pouco nojentas, né? Quando ele vai comer ali as coisas do braço dele e outras coisas assim, que eu sinceramente é o momento que eu dou uma virada de rosto, mas não é exatamente um filme de terror, assim, ele é mais de suspense e que podia ter sido um pouco mais tenso, na verdade, assim, não é uma coisa que a gente fica assim, se segurando na cadeira pensando o que vai acontecer na sequência. Eles trabalham várias referências, como o cachorro que tem no início, quando o Blake era pequeno, né? Então o cachorro, lobisomem, aquelas coisas todas. A tatuagem do pai no início para mostrar que no final o pai era o lobisomem que estava atacando eles, que para mim era um pouco óbvio isso aí. Se tornava assim, porque não tem muitos personagens, então como é que eu vou ligar os personagens uma à outra? Como é que eu vou criar uma
trama bem ininhada ali, assim. Vão usar os personagens que eles têm, que no caso é o pai dele. Só que no início tudo bem que eu tava no carro assistindo o filme, mas eu não prestei atenção na tatuagem que tava no pai. Então quando chegou um momento no final que mostrou a tatuagem do lobisomem que tava sendo morto ali, aí depois que acabou o filme eu voltei pra ver se tinha esse sinal. Aí realmente tinha, eles tinham mostrado bem a tatuagem do pai ali, quando o Blake era menor. Mas enfim, talvez pudesse passar assim, assim como passou por mim, eu não consegui perceber isso no início. Então, velhinho, o que tá achando do vídeo? Deixa teu comentário aqui embaixo, curte também e não se esquece de se inscrever e assistir o vídeo até o final para me ajudar. E como eu falei antes, a relação pai e filho, ou pai e filha, né, a filha dele, foi muito boa. Eles usaram vários elementos, uma boa comunicação entre eles, inclusive aquele negócio do encosta na minha cabeça, adivinha o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Aquilo, poxa, ela criou uma certa afetividade, um elemento muito importante para a história entre pai e filha. Porém, entre marido e mulher parecia que ficou uma coisa tão fraca assim, desconexa. Tudo bem que o relacionamento deles não estava muito forte naquele momento, tanto que na hora que ele tá virando lobisomem mesmo, ela disse, não, Blake, eu te amo e tal. Aquilo não fazia muito sentido, porque eles não demonstravam uma relação muito forte, por mais que eles estavam meio separados antes, eles não parecia que existia essa intenção. Enfim, faltou um pouco. Porém, eles souberam passar a mensagem toda sem muitas falas, porque tem falas necessárias, tem muito mais expressões e reações do que falas dos personagens em si. Então, como eu falei, os personagens não são muito conhecidos, os atores não são muito conhecidos, mas eles conseguiram dar conta do recado sim. Eu diria que foi bem ok. E o amigo de infância ali com a arma do Blake, que estava no início, eu acho que ele podia ser um pouco melhor aproveitado. Tudo bem que ele deixou uma arma no final, que ajudou a contar a história, a fazer o fechamento ali tudo, mas ele podia ser um pouquinho melhor aproveitado, sabe? Contar um pouco mais, de repente desviar, ajudar eles, tem uma casa pra lá, e depois ele morre um pouco mais pra frente. Eu acho que foi um pouco precoce esse acontecimento aí também. E o processo de transformação do Blake, essa foi uma parte muito legal, porque ele mostrou etapa após etapa cada acontecimento que transformava ele de um ser humano para um lobisomem. Então, o momento que ele consegue ficar mais sensível, sentir mais cheiro, ouvir as coisas, pequenos barulhinhos, foi tipo o Homem-Aranha, assim, o Homem-Aranha original, aquele primeiro de todos, onde ele começa a perceber o mundo de uma outra forma. Isso foi legal. Inclusive, a visão do lobo, esse foi um elemento muito bom que eles conseguiram utilizar, porque a gente enxergava como o lobo ou o lobisomem enxergava as coisas por trás. Ele não entendia muito bem o que as pessoas falavam e enxergava a pessoa mais como um ser, como uma coisa assim, mas é uma visão meio azulada, enfim, foi uma jogada muito legal deles ali nesse ponto. Além da fotografia, do modo geral, do figurino, porque assim a caracterização do lobo, do lobisomem, toda aqueles traços e tudo para ele virando, ele sendo mais um lobo, ficou muito bem feito, muito bem construído mesmo. E ele virou um lobo por um tempo suficiente para salvar a família dele, né? A partir do momento que ele matou o pai dele, como eu falei, era óbvio que aquele outro lobisomem era o pai dele, a partir dali ele virou um lobo 100%. E aquele momento eu achei que ele ia se salvar. Porque eu não sei se é uma regra geral, mas eu já vi num jogo pelo menos, onde se tu matar o lobisomem que te arranhou, que te transformou em lobisomem antes do amanhecer, tu não vira lobisomem. Digamos que tu está livre da doença de ser um lobisomem. E é o que eu achei que estava acontecendo. Ele matou o pai dele, que tinha arranhado ele, transformado em lobisomem, não tinha amanhecido ainda. Ele foi ali pra rua e ao invés dele voltar a ser humano, ele terminou de se transformar. E aí que o filme continua, porque a minha expectativa é que terminasse ali, ok, mataram o lobisomem e tudo mais, a família tá salva e ele virou humano de novo, acabou. Mas, na verdade não, ele virou um lobisomem completo. E aí a família teve que correr dele. E no fim ele acabou até ajudando de certa forma, não sendo um lobisomem tão mau, um lobo mau. Só um lobisomem dizendo, eu não consigo me livrar disso, então, termina comigo, amo vocês, mas pra mim acabou. E aí tivemos alguns momentos mais tensos ali no final e assim, foi bem legal. Essa foi uma boa produção, ela podia ter sido mais tensa, usado melhor alguns personagens, eu podia ter chorado no final até, mas não chorei. Porém foi suficiente, foi um filme assim legal de assistir, eu acho que ele trouxe uma mensagem interessante sobre construir um novo lobisomem de um contexto, numa história assim, interessante. Se não foi fantástico assim, o filme do lobisomem, mas foi legal sim, valeu assistir.
Então, velhinho, o que tu acha desse filme? Se tu assistiu, óbvio que tu assistiu, né? Comenta aqui embaixo os prós, os contras, se tu assistiria um outro novo, se tu faria esse melhor, quais foram as falhas, enfim. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Produção.